destruir o SUS não é fácil, mas eles tentam. Diuturnamente, eles tentam destruir o SUS. Ainda que a gente tenha esses ataques cotidianos ao Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde sobrevive por conta do controle social que ainda existe. Sobrevive porque ainda há profissionais no interior do SUS que faz a defesa do sistema. O SUS sobrevive porque há uma resistência da sociedade civil organizada em defesa desse patrimônio. Antes de mais nada, te desejando as boas-vindas aqui ao canal Inconsciente Coletivo e a essa nossa série, É Preciso Falar sobre Saúde Mental, que é uma parceria com a Fundação TID Setúbal. Muito bem-vinda, Fernanda, muitíssimo bem-vinda aqui no nosso canal, viu? Prazer é meu, viu? Eu fico bem contente. Eu dei uma olhada nos colegas, companheiros queridos que me antecederam e muita gente bacana falando sobre isso. Sim, a gente agora, né, a essa altura dos acontecimentos, a gente já está na segunda temporada dessa série e a gente vem cada vez mais amadurecendo uma discussão sobre a política pública relacionada ao cenário de saúde mental no país, né? O que vem sendo implementado, qual que é o status quo atual e os desafios daqui para frente. Você poderia fazer uma consideração inicial a esse respeito, Fernanda? Eu acho que a gente está num momento muito particular, né, da política de saúde mental no Brasil, né? Fiquei pensando como é que a gente começa a responder, porque não é uma questão simples, né? Falar de qualquer política progressista, conquistada, nesse momento histórico que a gente está vivendo, é falar de retrocesso, né? Me parece um pouco incompatível pensar qualquer política mais progressista que o Brasil tem nesse contexto atual. Então, a política de saúde mental brasileira, que foi construída com uma sólida referência democrática, de direitos humanos, de respeito à diversidade, de respeito às liberdades democráticas, enfim. Não seria estranho que ela fosse absolutamente atacada por esse governo, né? Então, o que nós estamos assistindo é o retorno de uma lógica, né, de um sentido, o sentido manicomial e o sentido asilar da política de saúde mental. A política de saúde mental brasileira, aprovada no começo dos anos 2000, né, com a lei que valida essa política, a Lei 10.216, ela é uma política de saúde mental pautada numa referência, que é a referência da luta antimanicomial, que precedeu a aprovação da própria lei. Então, o que a gente tem hoje, né, é o desmonte disso. Por isso que eu falo que é uma lógica, porque é o desmonte desse modelo. Por que o desmonte desse modelo? Porque esse modelo pressupõe o cuidado em liberdade, porque esse modelo pressupõe um trabalho de base comunitária, de base territorial,
de base participativa, que é absolutamente contrária a tudo que a gente tem aprovado até então, né? Ou aprovado ou instituído pelo governo Bolsonaro. Então, é um momento muito, muito difícil. Não dá para dizer que ele instituiu uma nova política, mas que ele foi. O que tem sido feito é, por dentro da política, através das portarias, através dos revogaços, sendo destruído o que foi composto. Eu gosto de usar um exemplo, você deve ter assistido, e imagino que quem acompanha esse canal também, o filme Aquários. Sabe aquela cena do cupim corroendo por dentro? Eu fico um pouco com essa figura de que a política hoje, né, de saúde mental é como se ela estivesse sendo atacada por dentro, uma espécie de uma destruição e uma corrosão por dentro. Né? Se a gente pega todas as medidas desde 2017, porque não começa com o governo Bolsonaro, né? Começa anterior, o próprio processo do golpe, o processo do governo Temer, com as mudanças que vão ocorrendo nas comissões técnicas, a gente vai vendo essa destruição muito endógena da política de saúde mental. Né? Não é que os caras têm uma política e eles chegam e falam, vamos discutir essa outra política que a gente tem aqui e a gente vai submeter essa nossa política a uma apreciação, a uma aprovação e a gente quer validar. Não, é uma corrosão mesmo por dentro, é a mudança que vai acontecendo na calada da noite, é uma forma muito sórdida de destruição desse processo amplo, democrático da política brasileira. Mas na prática, o que significa isso? Na prática mesmo? Na prática significa, por exemplo, no campo de álcool e outras drogas, a gente tem a substituição do financiamento dos CAPs, álcool e drogas, do financiamento dos CAPs, álcool e drogas, pelas comunidades terapêuticas. A gente tem a mudança, por exemplo, no investimento da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, que é o que institui, né, a política nacional. Então, a gente tem a Lei 10/2016 e a gente tem, para viabilizar a Lei 10/2016, a aprovação das redes de atenção psicossocial, que são as RAPs, numa substituição pelo modelo asilar dos hospitais psiquiátricos, que agora são pelo chamamento público, né, da portaria aí, do edital que foi aprovado agora no começo desse ano, o 3/22, a indicação, né, de verbas para a contratação de novos hospitais psiquiátricos, de 33 hospitais psiquiátricos. Porque qual que é o problema do hospital psiquiátrico? É evidente que há casos graves que precisam, que necessitam de um atendimento hospitalar. Né? O que a gente reivindica e sempre reivindicou foi a ampliação das enfermarias nos hospitais gerais, com leitos, né, para hospitais psiquiátricos. O que a gente tem é o velho modelo, é o modelo único no qual o hospital psiquiátrico ocupa esse lugar dos leitos em enfermarias, em hospitais gerais. Né? De maneira geral, é como se a gente dissesse o modelo da reforma psiquiátrica não foi implementado na sua totalidade e antes que ele pudesse ser viabilizado, a gente propõe uma mudança substantiva com a recuperação, o resgate desse modelo asilar, desse modelo manicomial anterior. Por que o modelo da reforma psiquiátrica ele dá um passo adiante e por que o modelo das comunidades terapêuticas e dos hospitais psiquiátricos representa um passo para trás? Tá.
antes acho que a gente pode começar respondendo assim, antes da Constituição ou antes da reforma psiquiátrica, né, porque o Brasil faz uma ampla reforma psiquiátrica nos anos 70, 80, né, a gente fala desse movimento da reforma psiquiátrica, a gente tinha um modelo de saúde mental no Brasil pautado na internação, no confinamento, no isolamento do paciente mental, no paciente com agravo de saúde mental, no paciente ali com transtornos mentais. Então, o modelo brasileiro, ele era um modelo pautado no isolamento, na internação, no confinamento, em grandes hospitais psiquiátricos. A gente tem aí o livro da Daniela Arbex, né, que é um retrato do que foi, né, o modelo antes da reforma psiquiátrica, né, denunciando, demonstrando como essa forma asilar de acolhimento do sofrimento psíquico era, em verdade, um modelo higienista, um modelo de violação de direitos humanos, um modelo de cerceamento de direitos, né, de depósito dos corpos, enfim. Esse era o modelo. A gente começa nos anos 70, nos anos 80, muito por influência da reforma psiquiátrica italiana, mas não só. Hoje a gente tem as próprias referências que vão buscar em outros autores, em outras referências, a necessidade de rever e de fechar os manicômios, de rediscutir e denunciar o manicômio não como uma forma de tratamento, mas como uma forma de depósito de gente. Essa crítica, esse movimento dá aí origem ao movimento da reforma psiquiátrica, ao modelo da reforma antimanicomial. O que esse modelo, o que esse movimento reivindicava? O fechamento dos hospitais psiquiátricos e a substituição desses hospitais pelo modelo de desinstitucionalização, levando essas pessoas para espaços menores, desinstitucionalizando esses hospitais psiquiátricos. Você pode imaginar o que é uma pessoa que vive 20, 30, 40 anos dentro de um hospital psiquiátrico no qual ela não tomava banho, né, não era ofertado a ela condições mínimas de dignidade humana. Eles falam da abertura desses hospitais psiquiátricos de gente que já não sabia mais falar, se alimentar, não havia registro, não havia nenhuma forma de convivência humanitária. Então, o processo de desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos, ele é um processo longo. A gente ainda tem hospitais psiquiátricos até hoje, mas a substituição foi acontecendo gradativamente desde a aprovação da Lei 10.216, da reforma psiquiátrica brasileira. Bom, esta mudança que acontece, ela prevê todo um desenho diferenciado, um desenho organizado territorialmente, que institui, então, a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, com serviços que remontam os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, e as residências terapêuticas. As residências terapêuticas são os espaços de acolhimento sob a forma de uma casa, com um número muito menor de pessoas, 10, 12 pessoas, que vão passar por esse processo de desinstitucionalização. Então, a RAPS é um desenho, é um modelo de acolhimento comunitário, territorial, vinculado à saúde, vinculado à atenção primária, organizado no modelo SUS, para o atendimento dessas pessoas com agravo mental. O que se propõe hoje é o desfinanciamento da RAPS, a substituição da RAPS pelo velho modelo, pelo modelo do você tem um transtorno mental, você tem um problema de saúde mental, você vai para um hospital psiquiátrico.
você vai ser tratado no hospital psiquiátrico. Uhum. Então, por isso a gente está falando de uma atualização do modelo manicomial. E qual é hoje a grande questão que a gente fala que o manicômio se metamorfoseia, né? É a situação dos moradores em situação de rua, é a condição dos usuários de substâncias psicoativas, que hoje são um novo, vamos dizer, um novo sintoma social desse nosso tempo, né? Então, eu acho que hoje dificilmente a gente fala nesse acolhimento em massa nos manicômios, mas quem iria para esses novos manicômios? Qual o interesse de abertura desses novos manicômios? Qual o interesse do retorno desses novos manicômios? Eu penso que o que se busca é uma resposta higienista para este grande problema que hoje a gente tem nos grandes centros urbanos. Uma população em situação de rua em massa, problemas de toda a ordem do ponto de vista do sofrimento psíquico e uma não resposta que o governo dá a isso. Então, há interesses mercadológicos, né, na abertura desses hospitais. Que quadro, hein, Fernanda? Que quadro. Você tem um trabalho específico sobre álcool e drogas. E eu até estava lendo um texto dizendo que a política brasileira foi eleita a pior entre 30 países, né? A política brasileira com relação às drogas, né? Eu queria que você fizesse uma análise sobre o nosso status nesse assunto que é álcool e drogas. O que a gente tem no campo de vista da política de álcool e drogas é, de novo, né? É difícil falar desse governo sem usar a palavra retrocesso, né? Acho que a gente avançou muito com a pauta de álcool e outras drogas, quando a gente aprovou, de novo, uma política de saúde mental pautada na redução de danos. Eu trabalho num CAPS, num Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas, na modalidade CAPS-AD, né? Porque os CAPS a gente tem em três modalidades, né? O CAPS adulto, que atende os problemas de transtorno mental, os CAPS álcool e drogas, específicos para a modalidade álcool e drogas, e o CAPS infanto-juvenil para a população jovem, né? Crianças, adolescentes e para a população de adolescentes. O CAPS-AD, ele é um serviço específico para o atendimento dessa população que faz uso de substâncias psicoativas. Os CAPS álcool e drogas, eles foram construídos com a perspectiva do tratamento pautado na redução de danos a partir da compreensão da redução de danos como uma ética do cuidado, né? O que ocorre é que hoje há, na leitura deste governo, uma ideia de que a abstinência é a única alternativa para o tratamento da população que faz uso de substâncias psicoativas. Então, a abstinência, ela não é em si o problema, né? Há, inclusive, do meu ponto de vista, uma falsa polêmica entre abstinência e redução de danos. O que acontece é que a abstinência, como única modalidade de cuidado, ela restringe a possibilidade de um cuidado para aquele paciente, para aquela pessoa que não consegue fazer abstinência de maneira imediata, né? A redução de danos convive com a ideia de que a abstinência pode ser uma meta de cuidado, mas ela não é a única meta de cuidado. Então, o que a gente oferta nos CAPs álcool e drogas são projetos terapêuticos singulares, os PTS, né? Projeto terapêutico singular, pautado num tratamento que prevê um cuidado singular. Porque, ainda que o uso de substâncias psicoativas ele possa ser analisado, olhado a partir de, vamos dizer, de uma universalidade, né? As drogas, o álcool vai se comportar, né? As substâncias, as pessoas que consomem as substâncias podem se comportar de maneira XYZ, a gente sabe que a droga, para aquela pessoa específica, naquela condição específica, requer um cuidado singular.
Então, acho que essa é uma questão importante. Toda a política de saúde mental e, claro, a política de álcool e drogas não é diferente, ela é pautada num cuidado singular, num cuidado único, num cuidado pautado em cada sujeito, onde a gente vai, com esse sujeito, definir metas, vai definir com esse sujeito formas de cuidado. O que se propõe com o fim das RAPs ou com o sucateamento das RAPs é uma política de cuidados pautada nessa massificação. E a gente sabe que a massificação do cuidado em saúde mental, ela não corresponde a um cuidado em saúde mental. Porque toda política de cuidado em saúde mental massificada, ela vai ser um fracasso. Por que ela vai ser um fracasso? Porque ela não vai olhar para a singularidade, ela não vai olhar para aquele sofrimento, ela não vai cuidar daquele sujeito. São Paulo, por exemplo, que é onde eu trabalho, a gente está falando numa população, por exemplo, de pessoas em situação de rua, de 34 mil pessoas, segundo o último censo. Você consegue imaginar que uma política massificada vai ser pautada de que modelo? Tira da rua, interna, né? E aí as comunidades terapêuticas cumprem essa função, né? Como é que o racismo permeia esse quadro? Acho que você faz uma pergunta importante, né? Se a gente olhar para... A gente vem discutindo num grupo que eu até faço parte, que é o grupo de supervisão com margens clínicas, discutindo a questão do aquilombamento dos serviços de saúde mental. Acho que o Emiliano já passou por aqui, outros colegas já passaram por aqui e discutiram um pouco essa questão. 70% da população em situação de rua se autodeclarou negro ou parda no último censo de população em situação de rua. Se a gente olhar para esse dado e identificar que o que está se propondo é uma política massificada para a população em comunidades terapêuticas, a gente tem uma resposta absolutamente racista de controle dos corpos. Por quê? Porque a gente está propondo a internação em massa de uma população negra que a gente sabe que foi parar nas ruas por conta de uma estrutura política e social pautada no racismo estrutural. Então, é um mecanismo, vamos dizer de alguma maneira, sofisticado de manutenção de uma estrutura racial que sempre existiu. Que é qual? A condição do negro pobre nesse país é a condição do isolamento. O Emiliano Camargo Davi, que é um pesquisador do grupo Ama Psique e professor do SEDES, né, tem um trabalho de pesquisa muito interessante, ele vem chamando a atenção para olhar, inclusive, para os dados de quem é o público que frequenta os CAPs. Qual é a cor do público que frequenta os CAPs? Ou os serviços de saúde hoje no Brasil? Né? É uma população negra. Então, atacar a política de saúde mental, de alguma maneira, é atacar direta e indiretamente essa população, quando se propõe massificação, internação em massa, segregação e tratamento asilar, fragilidade dos recursos, sucateamento dos equipamentos, né? Então, eu digo que é sofisticado quando a gente não olha com atenção, mas é escancarado, né? Quem são esses gestores? Quem são esses caras? Se você fala assim, o governo Bolsonaro, mas é o que? É o Ministério da Saúde mesmo? É o Ministério da Saúde, que hoje é composto por uma parte de, vamos dizer assim, nem sei como dizer, mas representantes
dos lobbies que sempre existiram, eu escrevi isso num texto, desde a Anísia da Silveira, que estiveram sempre interessados na mercantilização da loucura. A loucura é altamente lucrativa, né? Porque se a gente pensar que o que se busca é a substituição dos serviços públicos estatais por terceirizados, por serviços públicos privados, pela venda, né, dessa mercadoria saúde, o que se quer é comercializar, né? Com isso, porque não é só um interesse perverso, vamos dizer assim, ideológico de controle dos corpos, né? É um interesse mercadológico, né? A Nise da Silveira já denunciava isso à sua época, e o que a gente vê hoje é uma reatualização, né, no manto agora do modelo neoliberal, de busca de eficiência, de eficácia, de métrica, de gestão pública, né? Então, muda-se os nomes, atualiza-se a fórmula da gestão, mas se mantém a lógica antiga, né? Então, é importante frisar isso, né? Porque senão parece que é só a luta do bem contra o mal. E não é, não se trata disso, trata-se de interesses, e a gente sabe, há interesses desses lobbies, desses representantes da psiquiatria tradicional em disputar esses espaços. O SUS sempre foi disputado. O SUS sempre foi disputado por dentro, né, entre os modelos privatistas, né, entre os interesses privatistas e os interesses, vamos dizer, do campo democrático, do campo da reforma psiquiátrica, do campo da reforma sanitária, dos interesses públicos da saúde. A hipermedicalização psiquiátrica vem no bojo dessa discussão também? Total, total. 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 Tá. Né? Vou te contar uma história rapidinha. Eu trabalhava numa UBS, logo que eu entrei na prefeitura, numa UBS na Zona Leste, afastada, né? E eu me lembro que, à época, a gente tinha uma fila de pessoas para vaga de psiquiatria e para vaga de psicologia. Na unidade básica, não tinha nem psiquiatra e nem psicólogo. Isso é 2008, 2009, e não havia psiquiatra nem psicólogo nessa unidade que eu trabalhava. Eu sou assistente social de formação. Só que havia uma grande dispensação na farmácia de psicotrópicos, distribuído por outros profissionais de saúde, médicos de outras áreas. Uau. Né? Eu me lembro, o ginecologista era um grande dispensador de psicotrópico. Evidentemente que eu não estou criticando e nem discutindo aqui a ética do profissional médico em prescrever determinada medicação. Não se trata disso. Mas eu me lembro que, à época, havia, e a gente foi fazendo grupos de escutas com as mulheres, uma hiperdistribuição, por exemplo, de Rivotril, clonazepam, diazepam, antidepressivos, as sertralinas, as fluoxetinas. E a gente foi olhando para esse dado e trazendo esse dado para grupos terapêuticos de escuta e escutando, né, tentando ouvir com essas mulheres o que compunha o sofrimento dessas mulheres, qual era o conteúdo que essas mulheres traziam como sofrimento e o que havia ali. É o que a gente discute desde sempre, a determinação social do processo saúde e doença, o desemprego, a questão do deslocamento dentro da cidade. Então, eu estava na zona leste da cidade, essa mulher que ia trabalhar no centro tinha que pegar o metrô lotado, as condições de vida e saúde no bairro, a preocupação com a saúde do filho. Eu me lembro de uma mulher que dizia, lá em casa todo mundo é viciado, meu filho na biqueira, meu marido no botequim e eu aqui na medicação da unidade de saúde.
Então, o que a gente tem que olhar, eu acho que do ponto de vista da saúde pública, é que o sofrimento, ainda que ele seja singular, e eu falei isso anteriormente, que o tratamento deva olhar para essa singularidade, o sofrimento, ele é parte do modo de vida da cidade. Então, eu tenho sempre buscado articular essa dimensão do direito à cidade com a discussão da saúde mental. O modo de vida nas cidades tem sido profundamente adoecedor, né? E a medicalização tem sido a resposta massificada para o controle desta explosão de depressões, de ansiedades, que hoje são as manifestações sintomáticas desse nosso tempo absolutamente disruptivo, difícil, né, que a gente tem vivido. Não é à toa que as unidades básicas de saúde hoje têm um grande número de pessoas que buscam atendimento psi em todas as áreas. Então, olhar para a saúde psicossocial é olhar para a determinação social da vida hoje nos grandes centros urbanos. Ô, Fernanda, esse ano a gente vai ter uma conferência nacional de saúde mental e algumas conferências no âmbito municipal e estadual preparatórias para esse evento têm sido realizadas. Você, inclusive, abriu a conferência municipal aqui de São Paulo, né, sobre saúde mental. Queria que você contasse um pouco qual a importância dessa conferência nacional, quais são as expectativas que estão sendo geradas em torno dela, porque, que eu saiba, já fazem muitos anos que essa conferência não acontece, né? Então, você passar um pouco esse histórico e o que se espera dessa conferência. Sim. É importante dizer que, por exemplo, em São Paulo, né, a última conferência tinha acontecido em 2013. Eu acho muito emblemático, né? Se a gente pensar o que foi o ano de 2013 Uau. E o que é o ano de 2022. A gente poderia aí construir muitas analogias, metáforas, análises, né? 13, 22. As jornadas de julho e pensar nos significados e nas consequências políticas desse processo e no que a gente tem hoje. Então, a última conferência tinha sido em 2013. Então, o que a gente tem é um ano muito importante para o campo da saúde mental. As conferências, elas fazem parte do legado democrático do Brasil. Acho que é importante a gente dizer isso. As conferências de saúde, elas são espaços participativos no qual gestores, trabalhadores, movimentos sociais organizados, sociedade civil, os usuários dos serviços, os pacientes, se encontram para discutir as diretrizes, né? Orçamento, propostas, proposituras para a política por um período, né? Em São Paulo, a conferência municipal aconteceu agora no mês de março, a gente tem aí a previsão para acontecer em junho, estamos numa batalha, porque tem aí a indicativo de que ela possa ser online, o que a gente quer é que essa conferência aconteça de maneira presencial, para garantir maior participação e capilaridade no estado de São Paulo, e no final do ano, em novembro, a gente tem, então, a Conferência Nacional. As conferências, de maneira geral, elas são espaços de muita disputa, né? De muita disputa de ideias. A expectativa desta grande conferência nacional é que a gente reafirme posições anteriormente conquistadas, né? Quais posições? Primeiro, de que nós somos contra toda e qualquer forma de manicomialização da vida. O que nós estamos chamando de manicomialização da vida? Isso que eu dizia anteriormente. O manicômio como prática, o manicômio como um modelo, um ethos de cuidado, do qual todo aquele indesejado,
todo aquele que foge do campo da normalidade, ele possa ser internado, retirado do convívio e retirado da sua forma de viver. Então, essa é a primeira grande bandeira, reafirmar os princípios da reforma psiquiátrica, que tem como bandeira principal a não manicomialização da vida. Reafirmar os princípios do tratamento em liberdade. A liberdade é terapêutica, né? Foi o que eu escrevi nesse texto da conferência municipal. Todos nós tivemos isolados de alguma maneira com a pandemia, né? Todos nós podemos perceber o quanto a pandemia e ficar trancado dentro de casa sem o convívio, sem o abraço, sem o afeto, sem a cidade, sem a circulação, a gente pode ver como isso é enlouquecedor. Então, a gente quer reafirmar o princípio da liberdade terapêutica. A gente quer reafirmar, nessa conferência nacional, a redução de danos como uma diretriz fundamental para o tratamento das pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Não como uma estratégia isolada de cuidado, mas como uma ética do cuidado, no qual as pessoas podem ter como meta a abstinência, mas não só, que o cuidado possa ser feito na sua amplitude. A gente quer reafirmar nessa conferência nacional a importância da rede de atenção psicossocial e da reinserção dos pacientes com agravos de saúde mental, os pacientes graves de saúde mental, possam ter espaços de desinstitucionalização, né, com a ampliação das residências terapêuticas. Então, é um ano importante, acima de tudo, que é um ano com eleições, que a gente possa mostrar que aquilo que a gente defendeu nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, ainda precisa ser implementado. A gente ainda não concluiu a nossa lição de casa, que é de fechar os manicômios, de defender os princípios da reforma psiquiátrica brasileira, né, e reafirmar os princípios da luta antimanicomial. Em termos de diretrizes políticas, por exemplo, a revogação do teto de gastos, ou uma questão, por exemplo, também eu estava me informando que os gastos com saúde mental, eles já foram maiores, né? Exatamente, exatamente. O que hoje a gente... acho que você coloca uma questão importante, né? Eu falei aqui desses aspectos, vamos dizer, mais específicos da saúde mental, mas também nessa Conferência Municipal de São Paulo, a gente pôde reafirmar que sem mudanças estruturais no campo da política, no campo econômico, a gente não tem uma mudança substancial no campo da saúde mental, né? Em 87, na primeira conferência nacional, por exemplo, as primeiras questões que estavam postas lá era a reforma agrária, reforma urbana, era ampliação dos empregos, era um conjunto de mudanças estruturais econômicas. O que a gente vem colocando é, por exemplo, a PEC, né, do congelamento dos gastos, ela é o primeiro entrave para o investimento na saúde básica, na saúde da atenção primária e secundária. Então, essa é uma medida importantíssima, né? Mudanças no campo da política econômica são necessárias para que a gente possa ter um maior investimento. O que ocorre é que está havendo um jogo econômico de transferência das responsabilidades do Ministério da Saúde para o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, é de lá que está saindo, por exemplo, os recursos para as comunidades terapêuticas. Então, há um manejo, né, um jogo político estratégico, justamente para a mudança do orçamento. O orçamento da saúde,
né, ele é um orçamento que a gente pode dizer que ele sempre foi considerado um subfinanciamento. Sempre foi. A gente tem aí especialistas no Conselho Nacional de Saúde que vão mostrar, por análise dos dados, que o subfinanciamento é uma marca do SUS, ainda que a gente defenda o modelo enquanto sistema. O que a gente tem hoje não é um subfinanciamento, é um desfinanciamento. Então, é ainda mais grave, porque aquilo que se pouco investia, hoje desfinancia. É que o último ataque, eu acho que isso é importante a gente deixar registrado, do qual a Abrasme, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental, vem junto com outras entidades, né? A Plataforma Brasileira de Política de Drogas aprovou e apresentou publicamente uma nota técnica defendendo, né, a suspensão da portaria 596, que foi aprovada em 22 de março de 2022, que acaba aí com o custeio, né, da desinstitucionalização. Então, é nisso que eu estava mostrando, que é essa corrosão por dentro, né? O edital 3 de 2022, que também prevê para as organizações sociais o investimento em novos hospitais psiquiátricos, ou seja, nós estamos falando em fechamento dos hospitais psiquiátricos e o modelo Bolsonaro, vou dizer assim, o governo Bolsonaro aprova recurso para a contratação de 36 hospitais psiquiátricos. Então, é na contramão, é como se a gente tivesse... É não escutar a história, não escutar o movimento. É uma contramão da tendência global, digo, dos lugares mais evoluídos, vamos dizer assim, do ponto de vista... Total. Enquanto... Não, a própria eu acho importante deixar, inclusive, se for possível, a nota técnica registrada junto aqui como um referencial, porque essa nota técnica ela vai remontando todo o histórico daquilo que fundamenta a política nacional de saúde mental, mas não só, né? Os marcos internacionais de direitos humanos e de saúde mental, no qual o Brasil ele vai rasgando toda esse referencial, né? Então, enquanto o mundo está discutindo redução de danos, enquanto o mundo está discutindo desinstitucionalização, enquanto o mundo está discutindo o fechamento dos hospitais psiquiátricos, a gente vem falando de uma política dos anos 30, anacrônica. Dos anos 40. Anacrônica e mais que anacrônica, é uma política, não queria usar esse termo, mas ela é criminosa, porque ela nega tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então, é um momento gravíssimo para a política de saúde mental brasileira. Agora, para eu não terminar deprimido essa conversa, Fernanda, se bem que não vai ter jeito, né? Um pouco eu vou terminar mesmo, mas é que tem uma coisa no teu texto que me chamou a atenção, quando você diz que já existe um SUS, né? Que já existe uma política, né? Então, assim, de alguma maneira a gente tem uma infraestrutura. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Destruir o SUS não é fácil. Construir o SUS foi uma batalha dificílima. Uma batalha de muita gente, né? Uhum. O SUS é um modelo de saúde que ele tem no seu DNA a própria democratização do Estado brasileiro. É nesse sentido que o SUS é uma conquista. O SUS é patrimônio da sociedade brasileira. E a gente pôde comprovar isso com a pandemia, de alguma maneira, né? A gente só não tem um desastre
sanitário ainda mais grave porque a gente tem o SUS. Por isso eu estou dizendo, destruir o SUS não é fácil, mas eles tentam. Diuturnamente, eles tentam destruir o SUS. Quer dizer, não, vai lá, desculpa, te interrompi. Então, o que eu quero dizer com isso? Ainda que a gente tenha esses ataques cotidianos ao Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde sobrevive por conta do controle social que ainda existe. Sobrevive porque ainda há profissionais no interior do SUS que faz a defesa do sistema. O SUS sobrevive porque há uma resistência da sociedade civil organizada em defesa desse patrimônio. E no campo da saúde mental, igualmente. A gente tem uma militância atenta, resistente a essa destruição. Mas os caras são bons para desfazer tudo que a gente fez. Eu acho que a conferência está aí e prova que a gente vai fazer essa briga e essa disputa por dentro. Eu acho que os movimentos, os conselhos de saúde buscam, né, fazer essa disputa no interior do SUS. O SUS é muito grande, o SUS é muito capilarizado. Se a gente olhar que esse Brasil deste tamanho tem em cada município uma escola, uma igreja e um postinho de saúde, a gente teria que tomar esses espaços da saúde como espaços de fazer política também. A saúde, ela tem uma dimensão política, na medida em que ela tem uma dimensão de defesa da vida, né? A saúde, hoje o postinho, às vezes, é o postinho de doença, mas ele não é uma unidade de doença, ele é uma unidade de saúde. O CAPS não é o espaço da doença mental, ele é o espaço da diversidade, ele é o espaço da loucura enquanto criação, ele é o espaço do cuidado daquele que não se comporta no quadrante da normalidade. Então, o que a gente precisa resgatar é isso que é o mais bonito da saúde pública, é isso que é o mais bonito da reforma psiquiátrica, que é a sua dimensão absolutamente viva, criativa, diversa, democrática, que é isso que eles querem destruir. O que eles querem fazer é a normatização da vida. Quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando, a gente não tá, e fala do psiquiátrico e do manicomial e das comunidades terapêuticas, a gente não está falando só dos loucos, né? Não. Então, eu queria que você dissesse de quem que a gente está falando. Luiz, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que é possível ter saúde mental nesse Brasil? Acho que não. Então, é disso que a gente está falando, né? Às vezes, eu acho que o que a gente tem, e a pandemia trouxe isso de maneira muito forte, é uma ideia de que a saúde mental é bem-estar. É uma simplificação da ideia de saúde mental. Então, ter saúde mental, de alguma maneira, nesse momento que a gente está vivendo, é poder viver o luto. É poder ter um sentimento, uma emoção, um afeto correspondente com o que a gente está vivendo. Morreram 600 mil pessoas nesse país. Não dá para a gente estar alegre, contente, feliz. A gente ter saúde mental é ter um afeto correspondente ao que está acontecendo. E o que está acontecendo é terrível. Então, é normal, de alguma maneira, que as pessoas estejam entristecidas, sofridas, cansadas, maltratadas, porque a gente tem um governo que maltrata, que nega, que viola. Então, a noção de saúde mental enquanto negação do que eu estou sentindo é o que tem de pior. É o que tem de pior. Eu escrevi um texto, e também foi publicado no jornal Outras Palavras, no qual eu dizia um pouco isso, sabe? É possível ter saúde mental nesse contexto? O que a gente
está chamando de saúde mental. Ter saúde mental é fazer uma hortinha no meu apartamento altamente privilegiado, é fazer yoga na frente da TV, quando eu tenho condição de me isolar, é fazer meu pão fermentação 72 horas e natural. Também. Mas é olhar para esse país absolutamente desigual, no qual a fome é, de novo, uma realidade, no qual o desemprego nunca foi tão gritante, no qual a gente tem o desmoronamento de todos os direitos sociais, não para se entristecer, mas para resistir a tudo isso. Ter saúde mental é ter afetos correspondentes com o que este governo está entregando do ponto de vista do simbólico e do real, né? Então, eu acho muito oportuna a possibilidade da gente discutir saúde mental. Eu acho que nunca foi tão oportuna, porque é quase como se a saúde mental tivesse virado um fetiche. Então, é muito comum eu colocar hashtag "tô cuidando da minha saúde mental". A saúde mental, para nós, né, do campo antimanicomial, do campo da reforma psiquiátrica, nunca foi individual. Nunca foi. A saúde mental, ela precisa ser compreendida como uma dimensão política e coletiva. Os coletivos negros, os coletivos periféricos, os coletivos vêm discutindo isso. A gente quer democratizar a psicanálise, a gente quer democratizar o acesso à saúde mental, não para levar cada um para o consultório, sim, de maneira individual, ainda que as pessoas tenham direito a fazer sua análise pessoal. A gente quer chegar nisso. Mas o que a gente quer é uma compreensão da saúde mental na sua dimensão coletiva. Você sabe que eu resgatei esses dias um texto do Freud que é muito interessante. Eu até trouxe aqui, se me permita ler essa frase. Opa. Ele disse em 18: a consciência da sociedade irá despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência à sua mente, quanto dispõe agora de auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida. De que as neuroses ameaçam a saúde pública, não menos que a tuberculose. Ele está falando isso em 18, no contexto de uma pandemia, no contexto de um pós-guerra. O que a gente está vivendo hoje? Então, desde Freud, desde sempre, a gente tem uma noção de que a determinação do sofrimento, ela não é uma condição singular, ainda que os meus traumas, as minhas neuroses, as minhas condições sejam singulares, a gente não pensa o tratamento dessa maneira, né? A gente não pensa o tratamento do sofrimento mental eliminando o sofrimento, mas eliminando as condições que fazem com que a população sofra. Porque o sofrimento é uma condição humana, né? É uma sociedade infantilizada, aquela que não quer sofrer. A gente vai sofrer, né? Mas a gente vai sofrer pelo quê? Pela fome, pela guerra, pelo desemprego, pela violência, pelo genocídio da população negra, pelo racismo. Então, a gente tem que olhar para essas determinações do sofrimento psíquico. Isso enquanto trabalhadores da saúde mental, gestores da saúde mental, políticos que se arvoram aí o direito de representar a sociedade e que vão ser, por exemplo, parlamentares que vão aprovar leis, precisam compreender do que a gente está falando sobre saúde mental. E aqui, para finalizar, Fernanda, primeiro eu te pergunto se você tem alguma consideração final, se tem alguma anotação sua que ficou de fora dessa conversa. Eu acho que eu tenho uma fala, embora eu sempre falo isso, né? Eu apresento coisas terríveis, mas eu não perco
a esperança nesse sentido do esperançar, sabe? Do desejo. Eu acho que... E isso eu aprendo com os pacientes. Eu sou trabalhadora de um CAPS, eu atendo diariamente pessoas com sofrimento psíquico, né? Eu atendo homens em situação de rua, eu atendo mulheres, eu atendo diariamente, eu escuto diariamente o sofrimento. Mas eu escuto também diariamente as muitas possibilidades de lidar com essas situações, né? Quando a gente empresta, eu acho que tem uma referência importante para mim nesse campo, que é o Antônio Lancetti, né? Quando a gente empresta um tanto de tônus de vida, quando a gente empresta um tanto dessa energia criativa e aposta que as pessoas devolvem isso para os serviços de saúde, a gente consegue fazer um cuidado singular, a gente consegue fazer mudanças de vida, né? A gente consegue proporcionar espaços de mudança e de cuidado. Eu acho que é um momento difícil, eu acho que é um momento duro da nossa história, mas eu acho que a gente tem condições de mudança. Eu acredito nessas condições de mudança. Eu acho que há coletivos organizados, há conferências que estão acontecendo. Eu estava agora, antes de falar com você, com o pessoal da Maré, lá do Rio de Janeiro, pensando em redes de articulação São Paulo, Rio de Janeiro, nesses coletivos, né, periféricos, urbanos, pensando alternativas de trocas de experiência em saúde mental. Então, eu acho que tem resistência. Tem resistência por dentro dessa malha destrutiva que aparece, né? As conferências são uma mostra disso. A Conferência de São Paulo, da cidade, aprovou propostas muito interessantes, reafirmou princípios. Nós temos um documento, nós temos um legado, nós temos o SUS, né? Nós temos possibilidades. O que a gente precisa é ter organização, é ter coletivo, é reafirmar aquilo que os loucos às vezes ensinam para a gente, sabe? A loucura, ela é de alguma maneira subversiva, ela rompe muros, ela desorganiza essa lógica mais neurótica que a gente tem. Então, eu aposto sempre numa saída mais criativa, mais plural. Eu acredito mesmo. Não sei se é o meu otimismo, se é aquilo que me faz ter saúde mental para continuar todos os dias atendendo essa população.